Olá, amigos da SAT TV a Cabo Ijuí, estamos iniciando o programa Gestão em Debate, que traz sempre assuntos do cotidiano de Ijuí e também da macro-região. Hoje com convidados especiais, como sempre, tratando, é claro, da penitenciária modulada de Ijuí. Estamos aqui com a alta cúpula da penitenciária. Convidamos, então, a Darlene Graciele Bux, ela que é a diretora da penitenciária modulada de Ijuí e também psicóloga. Chefe de segurança adjunto e coordenador de projetos, o Sidney Sichoves. E também comigo, obviamente, o diretor da TV Ijuí, o Francisco Lima, e o nosso outro convidado, o Paulo André Luft, que é agente e chefe de segurança da penitenciária modulada de Ijuí. Como é de praxe de vocês, vamos a um breve intervalo com os nossos patrocinadores e voltamos com o nosso programa em seguida. Fiquem conosco. Patrocinadores do programa Gestão em Debate da TV Ijuí. Esponqueado Veículos de Ijuí. Atendimento classe A. Deflex Telecom. O melhor serviço de internet. SAT e TV Ijuí. Agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel. A única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Sulina Imóveis. Experiência, confiança e credibilidade. Imóveis rurais e urbanos. Padaria Leal. Ambiente aconchegante, atendimento especializado, produtos diversificados. Rua Bento Gonçalves, número 245, Centro, em Ijuí. Fone 3332-7651. Obrigado pelos nossos patrocinadores e agora sim, então, iniciamos o programa Gestão em Debate. Como eu disse, hoje o assunto é penitenciária modulada de Ijuí. E para nossa grata surpresa, estamos aqui com a alta cúpula que comanda, enfim, a penitenciária. A diretora e também psicóloga e vai dizer para a gente da importância, porque estamos num momento de pandemia, um momento que nunca vivemos, né? E um apenado que não pode ver o seu parente, eu acredito que seja uma situação bem difícil, complicada. Como é que a senhora, enquanto profissional e também diretora agora, está vendo esse momento lá na modulada? Então, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite em participar do programa. Enquanto servidora pública, eu vejo muito oportuna, né, esse espaço que a TV nos proporcionou para mostrar para a comunidade de Ijuí o trabalho que a penitenciária está desenvolvendo. Respondendo a tua pergunta, a gente sabe que para o preso a visita é a coisa mais importante. Então, no início, quando começou a pandemia, a gente até ficou um pouco temeroso, assim, a gente não sabia como que ia ser a reação deles, né? Então, agora já passou de 4 meses que eles não recebem visitas, e aí a gente, numa tentativa assim, de amenizar esse sofrimento, dessa falta de visita, a gente está fazendo ligações para os familiares, né? A gente acompanha eles numa ligação, eles têm 10 minutos para falar com o familiar. A gente também fez um trabalho de muito acompanhamento com eles, então a gente está vendo assim que eles estão nos auxiliando bastante também, né? Estão entendendo bastante da importância desse distanciamento, eles entendem que a família deles também precisa se cuidar, eles sabem que é muito importante também esse distanciamento para não entrar o vírus dentro da penitenciária. E a gente vendo, né, os outros presídios, muitos outros presídios, a gente já viu que já teve contaminação. E aqui na modulada, com todos os protocolos que a gente tem feito, com todo o cuidado que a gente tem tratado desse tema, a gente não tem nenhum caso hoje de Covid dentro da penitenciária e nenhum servidor também não apresentou o vírus. O intuito desse programa hoje é justamente mostrar o trabalho de vocês lá. E a gente observa que tem N projetos importantes relacionados, inclusive, à inserção através do trabalho, né, com parcerias. Eu sei que o Sichoves é enfim, o coordenador desses projetos, mas a senhora, enquanto diretora, a senhora está delegando esses projetos, a senhora está acompanhando juntamente com os demais colegas. Como é que está sendo essa mudança de cultura na própria penitenciária de comando, né? Uhum. Então, faz 2 meses agora, essa semana fechou 2 meses que a gente assumiu essa gestão, e desde o princípio nós falávamos que o nosso trabalho seria em cima dos 3 principais eixos, que é a educação, a segurança e principalmente o trabalho prisional, né, incluindo no trabalho a questão da qualificação. Então, a gente tem trabalhado muito, né, com toda a equipe, sim, eu participo de toda a elaboração, junto com o Sidney, junto com o Luft, a gente trabalha muito junto,
a gente participa de toda a elaboração desses projetos. Temos muitos projetos em desenvolvimento, alguns projetos também a gente está em fase de preparação, e a nossa marca que vai ficar da nossa gestão é a questão do trabalho prisional. Então, tem hoje diversos projetos, a gente tem um PAC, que possivelmente o Sidney vai, né, falar posteriormente. A gente tem alguns trabalhos também que são de qualificação profissional, né, para as mulheres. Também um dos focos do nosso trabalho enquanto gestão é a profissionalização das mulheres. A gente sabe que não é um presídio feminino, que é um presídio masculino, com algumas celas, né, que são adaptadas para as mulheres, e por isso a gente pensou que precisa, sim, trazer bastante oportunidade para elas por questões de gênero, né? A gente entende que é super importante para elas essa questão da qualificação e trazer esse espaço direcionado para as mulheres. Quantos apenados estão hoje aqui na Modulada? 729 apenados, né? E a gente tem em torno de 41 mulheres. Todos separados, obviamente. Sim, são separados. A gente tem, né, 3 módulos com 6 galerias. Tem um módulo, então, que tem a galeria ali, tem espaço para as mulheres. Né? Elas são separados, sim. Sidney Cichoves, prazer também estar conosco aqui. E a gente observa essa mudança de cultura da nova diretora, enfim, com o trabalho de vocês integrado. E sobre os projetos, eu estava observando aqui o projeto de inserção ao mercado de trabalho dos apenados. Como é que funciona? Quais são os critérios? Por exemplo, se existe um apenado, como é que ele faz para conseguir entrar nesse mercado de trabalho, já que hoje tem em torno de 30 profissionais trabalhando já nesse mercado, né? Apenados. Uma boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade, como a Darley já falou. É importante a gente falar que na Modulada hoje, conforme ela foi criada, ela tinha, dentro da sua estrutura, né, física, ela tem 4 pavilhões de trabalhos grandes, né, com em torno de 125, 130 metros quadrados, né, são pavilhões que foram planejados desde a construção da Modulada, mas quando a gente chegou na Modulada, esses pavilhões não estavam sendo ocupados, né, então são um espaço grande, uma estrutura boa, né, e esses espaços não estavam sendo ocupados. E aí, então começou o diálogo de pensar em preencher esses espaços, né? E aí começou a troca de ideias junto com o pessoal da Secretaria do DTP, que é o trabalho prisional, que organiza o trabalho prisional dentro da SUSEP, né? Para que a gente pudesse ocupar esses espaços, para que a mão de obra prisional pudesse ser usada, né? Então começou-se um diálogo já no final do ano passado, né? E esse diálogo ganhou frutos, ganhou resultados. E no mês de maio a gente começou então implantando a primeira empresa, né, que se interessou pelo projeto, que conheceu o espaço, que fez uma proposta de trabalho, né, e essa empresa é uma empresa que trabalha com embalagens para descartáveis de frigorífico, e ela então começou no mês de maio com 15 apenados masculinos e 4 mulheres, né. Hoje ela já está com 40 apenados, sendo 9 mulheres e 31 homens, trabalhando, né, produzindo esses plásticos que são usados para descartáveis de frigoríficos da região do oeste catarinense, né, Chapecó e região. E o PAC deu tão certo que começou com 15 homens e 4 mulheres, como eu falei, e logo, né, em questão de 2 meses, a gente já tinha dobrado o número de presos que estão trabalhando, né, e isso foi muito bom para nós, porque a gente percebeu que aquele espaço estava sendo ocupado, era um espaço ocioso, e a gente tinha uma grande oportunidade para oferecer para os apenados que estão recolhidos, né? Tem salário? Eles têm, o termo de convênio prevê alguns critérios, né? Que a empresa ela utiliza o espaço que é cedido pelo espaço público, ela então, não precisa pagar aluguel desse espaço, né? Ela também utiliza a estrutura física, a água e luz da Modulada, e ela tem a obrigação então de pagar 75% de um salário mínimo, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, para o apenado, né, que trabalha e que vai participar desse convênio, né? Então ele ganha 75%. Mas a gente criou um diálogo com a SUSEP, com os apenados e com a empresa, e então a gente criou um plano de metas, né? Então, conforme essas metas de produção vão sendo atingidos, aquilo que era o mínimo que se precisava pagar de acordo legal, que é os 75%, poderia ser aumentado, né? E a gente criou um plano de meta para pagar até um salário para os apenados. Então, o mínimo legal é 75, hoje eles podem ganhar até um salário,
E a gente já está renovando o convênio com a empresa, isso que foi muito interessante, né? E já para o próximo mês, né, os presos vão poder ganhar até 1,2 salários, né, em torno de R$ 1.200 e poucos reais aí, se eles atingirem as metas de produção. Nós somos a primeira unidade no estado hoje que tem alguém que paga mais de um salário mínimo para o apenado, né? Então isso foi uma conquista bem bacana, e a empresa que hoje se instalou lá está ampliando o seu ramo de segmento, e a gente agora já para o próximo mês a gente vai iniciar então uma confecção de uniformes. Vai ter um curso de costura? Vai ter um curso de corte e costura para os homens, né? E vai ser um trabalho ligado para o foco masculino, e eles vão produzir uniformes para frigoríficos. São roupas que são usadas durante o dia e são descartáveis, então ele precisa de uma demanda grande e eles vão ser produzidos. A gente recebeu já nessa segunda-feira 7 máquinas e é para chegar até 25 máquinas nos próximos dias e com esse treinamento. Então, até o final do mês de outubro, por aí, a gente deve estar em torno de 60 presos. No ano que a gente começou com 2 apenados trabalhando, ganhando salário, a gente vai fechar com 60 presos. A gente vai ser, talvez, né, se decorrer desse jeito, a penitenciária que mais vai gerar emprego no Rio Grande do Sul esse ano, né? E quem trabalha tem regressão de pena, como é que funciona? O apenado tem o salário mínimo, que é o 75%, né, essa renda mínima, e além disso ele ganha a remissão pelo tempo trabalhado. A cada 3 dias que ele trabalha, ele ganha então um dia de remissão da sua pena, né? Então é uma grande ganho para esse apenado, porque ele tem esses 2 focos, né? A remissão, diminui o seu período de reclusão, e ajuda a sua família, a sua renda, né? Então é uma injeção de receita, porque é uma maneira de tu pagar a tua pena com dignidade, com trabalho, com sustento da tua família lá fora, num momento difícil, né? Então é uma conquista gigantesca, onde a gente vê, né, comentávamos lá na direção, com a equipe, né, empresas demitindo, né, pessoas sendo assumindo aí essa questão do seguro-desemprego, com muitas demissões, e nós gerando emprego, né? Então foi e é uma grande conquista, e nós estamos com diálogo com algumas outras empresas aí para que esses outros 2 pavilhões de trabalho que a gente tem em aberto ainda possa dar avanço. Então, de fato, é o nosso foco, e de fato a gente tem conseguido os maiores resultados hoje, né, dentro do trabalho prisional, né? Isso dá um monte de mudanças institucionais, é uma cultura que precisa se instalar também lá dentro. Depois o Luft pode falar enquanto questão de segurança, as rotinas, os procedimentos, né? Os colegas também precisam comprar essa ideia, porque nós temos com efetivo baixo, e tendo uma empresa lá é mais gente se movimentando, é empresa, é fornecedor entrando e saindo, então isso traz uma demanda de trabalho num período que a gente tem um baixo efetivo, né? E exige um monte de cuidados, mas temos conseguido fazer com que todo mundo sonhe com isso, e os resultados estão vindo, e a equipe cada vez mais também tem se motivado ao ver os resultados, né, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra dentro do sistema prisional para fazer esse tipo de mudança cultural, né? Maravilha. Paulo Luft, também nosso convidado, chefe de segurança. Nós, com bons olhos, a gente viu aqui que tem um projeto muito importante, interessantíssimo, que é de informatização em sala de videoconferência. Isso é um avanço técnico operacional para audiências, né, dentro da própria penitenciária. Eu sou um pouco antigo, eu lembro quando eu estava em Porto Alegre, lá na minha adolescência, tinha o Caveirão, que era um ônibus que trazia um monte de apenados para as audiências, né, no Tribunal de Justiça de Porto Alegre, na Praça da Matriz. Hoje, com essa mudança, com a tecnologia, acredito eu que para vocês, enquanto segurança, é importantíssimo e traz também qualidade, né? Sim, boa noite, obrigado pelo convite da TV Juí. Realmente, a sala de videoconferência é um avanço para a penitenciária modulada lá, que com essa sala instalada lá dentro evita de nós conduzirmos os apenados até o fórum. Então tem a economicidade para o Estado na questão das escoltas e a segurança para os agentes e o apenado também em retirar o preso lá de dentro. Então diminui muito a movimentação lá externa e fica mais interna essa movimentação. Como é que se deu a esse avanço com o apoio da comunidade, do judiciário? O projeto inicialmente partiu com a iniciativa da administração. Muito antes da pandemia, nós já estávamos fazendo as tratativas com o DTP, com o DTI Porto Alegre e projetos via judiciário para conseguir verbas para fazer essa instalação da sala de vídeo. Mas por falta de recursos não foi, na época, conseguido implementar. Mas com a pandemia não se teve outra alternativa a não ser a sala de vídeo.
Então, a pandemia, por um lado, nos deu um empurrãozinho nessa questão da sala de vídeo, que para nós hoje é essencial dentro da penitenciária. Francisco Lima nos ajuda. Eu queria dirigir a pergunta ao nosso amigo Sidney, que eu acho que a modulada fica com percentual também. É ou não é? Isso. Nas parcerias? Nas parcerias com empresas. Isso, Francisco. O nosso convênio, que foi firmado com essa empresa, ele foi o primeiro do Estado numa modalidade nova. Né? Existe um projeto na Assembleia Legislativa do Estado, onde se prevê a criação de um fundo rotativo. O que é? Que a empresa, né, pague os apenados, os 75 mínimo, que é o mínimo legal exigido, e que, na verdade, ela vai pagar um salário mínimo. E ela vai, né, 75 vai ser destinado para o apenado, né, eu não expliquei antes, mas 20% desse valor fica contido numa conta para o apenado, que ele pode retirar quando sair da penitenciária, e o outro restante é delegado para ele, para que ele possa ajudar no sustento familiar, nas suas despesas pessoais, né? E agora, nesse novo convênio, nós firmamos de uma maneira diferente. É o primeiro no Estado que tem, onde 10% da receita do preso, né, daquilo que é produzido pelo preso, na verdade não é descontado dele, mas a empresa repassa para nós 10%. Né? Por exemplo, se ele ganhou um salário mínimo dentro do plano de meta, 10% disso vai ser repassado para modulado. Né? E fica ali para nós gerenciar e cuidar da própria manutenção e a estrutura da unidade prisional. Né? É o primeiro no Estado. Isso antes ia para um fundo rotativo e depois tinha que, através de projetos, captar. Isso hoje vai para o fundo rotativo, mas fica destinado para a penitenciária, para usar nos projetos da penitenciária. Né? E esse projeto de lei está na Assembleia, está em tramitação, então vai ser criado no Estado um chamado fundo rotativo, onde todas as unidades que têm trabalho prisional vão gerar uma renda para o fundo rotativo que fica para a própria unidade, para o preso apenado também ajudar a contribuir e a pagar a sua despesa que ele gera para o Estado com a sua reclusão. Né? Então, como eu falei, é uma maneira digna, bacana e séria e também não paternalista de fazer a execução da pena, que o próprio preso pode pagar para a sua execução da pena. Né? Então, é um avanço, essa tratativa está na Assembleia, isso parou com esse ano com a questão da Covid, mas acho que é um avanço do governo do Estado no sentido de propor alguns recursos que venham da iniciativa pública, da iniciativa privada, né, para dentro do setor público. Né? A empresa ganha alguns benefícios, mas o Estado e a unidade prisional que consegue ampliar a sua mão de obra, consegue também ampliar os seus recursos para fazer investimento dentro da própria mão de obra. Então, e a nossa ideia é que esses recursos também não sejam nos gastos rotineiros investidos, mas que a gente possa investir em novos projetos para gerar nova renda e talvez novo trabalho prisional, num avanço para que aumente de novo a receita e assim a gente consiga criar um campo mais de sustentabilidade e não depender tanto das verbas que a gente recebe, né, da SUSEP e do governo do Estado. Gerar um pouco mais de autonomia financeira também dentro da unidade prisional. Para nós, quanto gestão, é muito vantagem e para nós, como gestão, também é um avanço significativo para os presos, para a unidade prisional e para o Estado. Né? Muito bem, Sidney. A minha pergunta agora é para a diretora. Também se usa a mão de obra dos apenados para outras atividades lá dentro da penitenciária, né? Isso sim, além do PAC, né, que a gente fala que tem com as empresas, existem as ligas laborais internas, né? Então a gente tem inúmeros presos trabalhando dentro da penitenciária, né, em que eles auxiliam na faxina, trabalham na cozinha, trabalham como representantes de galeria. Então, assim, tem várias ligas internas que a gente chama de trabalho. Essas ligas, elas não são remuneradas, mas esse preso, ele tem o benefício da remissão da pena, que foi aquilo que o Cid explicou antes, né? Que a cada 3 dias trabalhados tem um dia de remissão. E para finalizarmos o primeiro bloco, diretora, o empresário que está nos assistindo, de que forma ele pode participar também do programa? Então, ele pode entrar em contato com a penitenciária, né, conversar conosco, pode fazer uma visita, a gente leva para conhecer os pavilhões de trabalho que hoje não estão em uso. Depois disso é feito, né, a gente conversa a respeito de qual vai ser o trabalho e é feita uma carta proposta encaminhada para a SUSEP. Né? Então, num primeiro momento, ele pode entrar em contato conosco e conhecer a estrutura da penitenciária. Maravilha. E assim, então, encerramos o primeiro bloco do programa e voltamos em seguidinha após os comerciais.